Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos lindos trabalhos que esta Casa de Caridade realiza a favor de todos nós, porque todos nós somos favorecidos nessa grande empreitada de gravações, né? Em que muitos irmãos falam, nos passam seus conhecimentos e cada um de nós temos os nossos conhecimentos. Somando todos esses conhecimentos, adquirimos ainda mais conhecimentos, levando sempre o amor, sem preconceito, sempre buscando a caridade, a luz, o envolvimento, entendendo que somos almas irmãs a caminho da luz e da evolução. Estamos para caminhar, estamos para progredir, estamos para nos ajudarmos uns aos outros, utilizando sempre do amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou um amor límpido, um amor maravilhoso, um amor em que enobrece as almas, em que não se envolve com nenhum problema, quaisquer que seja, de angústia, de ódio, de maledicência, de apontamento, de julgamento. Sejamos fazendo este lindo trabalho, vamos fazer esta prática que Jesus nos ensinou, pedindo sempre a José de Mococa, nosso amigo espiritual, para que nos envolva, para que nos dê toda a sua luz, a sua paz, para que estejamos praticando sempre a caridade ao bem e ao próximo. Alcione, você tem uma linda palestra, porque o nosso irmão Alcione hoje vai falar sobre os nossos lares, né? O lar de todos nós, né? Onde estamos, principalmente agora nessa época que temos que estar bem unidos entre irmãos e familiares, entre as nossas casas, entre os nossos lares. Nossa irmã então vai falar sobre este tema. Alcione, um grande beijo, um grande abraço, que você esteja então realizando-nos, trazendo esses ensinamentos. Que assim seja, uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos aqui, reunidos, eu do lado de cá, vocês do lado daí, e espero que estejam bem. E podemos, dar seguimento às nossas conversas, aos nossos encontros. Lógico, evidente, que o abraço amigo, o olhar, o olho no olho é muito importante. Até para mim, estava até comentando com a Sandra, a minha dificuldade de falar, porque tudo é muito novo pra gente, né? Então, assim, falar com o aparelho é algo que meio que a gente não tá acostumado, né? A gente gosta mesmo de olhar nos olhos das pessoas e conversar desta forma. Porque, na verdade, não é palestra, é uma conversa, né? Eu vou falar com vocês a respeito dos nossos lares. Hoje eu estou refletindo muito a respeito disso, das nossas casas. Nós estamos passando por um momento ímpar. Eu, particularmente, nunca passei por isso. Acredito que vocês também não, nessa existência, de termos que nos fechar, nos recolher aos nossos lares. E aí vem aquele hashtag fica em casa. Mas essa questão termina levando as pessoas para caminhos diversos no que diz respeito ao como agir em relação a isso. Sabemos que por conta dessa pandemia e tudo mais, o ideal mesmo é nos recolhermos, ficarmos nos nossos lares. E graças a Deus, temos os nossos lares. Temos um teto que possa nos acolher. Quantos e quantos, e aí quando acontece essa situação, a gente vê, quantos e quantos não tem nem isso, não possuem um teto, e como gostariam de ter num momento desses. E nós temos essa oportunidade. E vemos como as pessoas reagem com relação a isso. Feliz ninguém está, né? Mas as nossas casas em si, elas são os nossos refúgios, né? Nós, de alguma forma, as montamos, organizamos, para que nós possamos ser acolhidos nos nossos momentos de descanso, nos nossos momentos de tranquilidade.
E só que a gente vê que existem pessoas que não se sentem dessa forma. Quantos e quantos buscam o auxílio da rua? Então, assim, não se sentem bem em casa de jeito nenhum. O que puderem fazer para sair de casa, fazem. E era uma coisa natural, né? Até algumas semanas atrás. Então, peraí, agora é meu momento de lazer, eu vou dar uma volta no shopping, eu vou ao cinema, eu vou viajar, passear, né? Era normal. Normal e super saudável, na verdade. Só que a vida, ela dá uma reviravolta, assim, de uma hora para outra, o que nós não imaginávamos que íamos passar por isso. Não a reviravolta em si, não as reviravoltas da vida, porque nós sabemos, nós vivemos num planeta, né, em que as vidas das pessoas acontecem isso de repente. De repente tá tudo muito bem e em frações de segundos tudo muda. Só que da maneira que está acontecendo no planeta inteiro e que todas as pessoas têm que se recolher, ou pelo menos a grande maioria, e aqueles que não podem se recolher, gostariam de estar recolhidos, mas por motivos de profissão, seja lá qual motivo, na maioria das vezes a profissão em si, faz com que as pessoas tenham que se expor a essa situação, né? Então tenham que sair, mas essas pessoas, principalmente, o que eles mais querem é ficar no refúgio do lar. Agora, aqueles que estão no seu refúgio, cada um tem uma história para contar. Não está fácil para ninguém. Mas a verdade é a seguinte: a casa em si, ela não tem culpa da situação. E nós, muitas vezes, terminamos não valorizando a oportunidade de nos fecharmos em nossos lares, fecharmos as nossas portas e ficarmos entre quatro paredes, refletindo a respeito da vida. Porque como a espiritualidade está falando muito, né? Que este é um momento para reflexão, para mudança interior, para mudança de comportamento, para mudança de consciência. Então, esse é o momento. Então, a partir do momento que eu estou com a minha porta fechada, eu tenho que entender isso. É o momento em que eu tenho que parar e analisar, parar e refletir. A minha casa, ela tem que ser aquele local, o melhor local do mundo. O melhor local do mundo para mim. Seria essa a ideia, né? E por quê? Neste momento, eu passo a reclamar por estar em casa. Ah, mas é que eu não estou conseguindo trabalhar. Cada um tem dá uma justificativa e plausível, diga-se de passagem. Né? Então, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo estudar, não estou me encontrando com meus familiares, estou com saudade dos meus amigos, não consigo levar a minha rotina como antes, eu estou num estado depressivo, porque eu não consigo me locomover, não consigo ver as pessoas, não consigo conversar com as pessoas. E também tem muito essa questão financeira, né? A gente vê muito isso, infelizmente. Quantas e quantas pessoas estão passando por apertos financeiros. Mas eu não gostaria de entrar, né, neste assunto específico. Eu gostaria de falar em relação aos nossos lares em si. E os benefícios que Deus, assim, nos concedeu em termos um local que seja o nosso refúgio. E entendermos que esse refúgio é algo muito maior do que simplesmente uma porta com paredes, em que você fecha essa porta e que você fica tranquilo ali, naquele momento se escondendo de uma doença, de alguma situação assim, como está acontecendo agora. O nosso lar é o local onde nós devemos refletir e devemos mudar determinadas atitudes de nossas vidas. Então, é este o momento. Nós já ouvimos muito isso, né? De pessoas falando isso. É o momento de refletirmos, e é mesmo. E é mesmo. E temos que aproveitar esse momento para isso. Estamos reclamando muito da vida, né? Eu tô vendo muitas pessoas reclamando, eu também reclamo demais. Antes de iniciar essa gravação, eu estava reclamando adoidado, porque o tripé do celular não estava a contento, entortava meu celular e tudo mais. Até que chegou um momento que eu falei, mas espera aí, por que eu não me preparei anteriormente? Por que eu não... Esse tripé, ele sempre foi assim, na verdade. Eu tenho esse tripé faz 2 anos. E toda vez que eu vou utilizá-lo, eu reclamo dele. Por que eu não comprei outro antes?
Porque toda vez é a mesma coisa, porque sempre que eu vou utilizá-lo eu passo nervoso. É assim a vida. Eu organizo a minha casa, eu organizo o meu lar conforme minhas possibilidades. Então, não estou falando que a gente tem que ter uma casa luxuosa, não. Muito pelo contrário, é na simplicidade que a gente se sente até mais à vontade muitas vezes. Mas a gente tem que entender que a gente tem que tentar levar uma vida da maneira mais prática e cômoda possível para nós enquanto espíritos. Então, ou seja, no caso do tripé do celular, que não estava dando certo, fiquei meia hora tentando ajeitar esse tripé para tentar conversar aqui e não conseguia. Ou seja, já tinha feito prece, tinha tentado entrar em sintonia, pedir ajuda dos mentores, aí o tripé caía. Enfim, aí deixei o celular agora em pé, por enquanto ele está funcionando sem o tripé. Mas foi desorganização minha anteriormente. Eu deveria ter adquirido outro tripé para ficar mais à vontade no momento que eu precisasse utilizá-lo. Assim é a vida. Às vezes a nossa casa não está organizada da maneira que nós gostaríamos que tivesse. E não estou dizendo só materialmente. Não, eu gostaria de ter uma Smart TV e não tenho nesse momento. Realmente, o ideal seria, né, para quem está em casa o dia inteiro, né? Mas se você não tem Smart TV, tente encontrar um outro caminho. Talvez o caminho da leitura. Então, quantos e quantos livros a gente deixa parados e a gente não consegue, a gente não tem tempo para ler nunca? Será que durante esse período em que nós estamos nos nossos lares, a gente pegou algum livro para ler e refletir a respeito do livro? Não só passar os olhos no livro, mas parar, refletir, estudar. É o momento que nós temos, é o tempo que nós temos, porque a gente sempre fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo livre para isso. E existem muitas pessoas que hoje estão com esse tempo. Então é o momento de nós nos organizarmos nesse sentido. Organizarmos a nossa casa, organizarmos nossos guarda-roupas, né, nossos armários, botar para fora o que a gente não utiliza mais. Ou até mesmo nunca utilizou e não vai utilizar nunca mais. Essa que é a verdade. Tem quantos objetos a gente tem e que a gente não usa e que a gente não utiliza. E quantas pessoas lá fora estão precisando disso. A gente vê, e é muito bonito a gente ver as pessoas se mobilizando para ajudar quantos e quantos com alimentos. Isso é muito bonito. O alimento, ele é importante para que nós possamos nos equilibrar, né? Equilibrar fisicamente. Mas não é só de pão que vive o homem, né? Ou pelo menos não só do pão, alimento, matéria. A gente também precisa se organizar em relação ao alimento espiritual. Como está o meu alimento espiritual no dia de hoje? Como está a minha relação com os meus familiares no dia de hoje, com aqueles que eu convivo? Deus nos coloca nesse âmbito, nessa situação, e a gente vê que existem muitas famílias brigando, porque elas não conseguem conviver, porque até então muitos viviam fora de casa o dia inteiro, mal se viam, mal se falavam, e agora a gente é obrigado a se deparar um com o outro. E como é que nós estamos lidando um com o outro? Aquele irmão, aquele companheiro de luta, né? Porque se nós vivemos no mesmo lar, muitas das lutas são as mesmas. Muitas das lutas que eu tenho são as mesmas que o meu familiar tem. Como é que eu estou conseguindo lidar com essa pessoa? Nós já temos um pouco mais de um mês, né? De isolamento social. É algo que a gente tem que começar a pensar. Será que a minha relação com essa pessoa melhorou? Se mudar, às vezes pode ser que não mude totalmente, mas pelo menos a minha maneira de enxergar essa pessoa, será que melhorou? Piorou. Não, então peraí, porque essas situações drásticas que a gente vive é pra gente melhorar. Então vamos tentar melhorar nesse sentido. Até porque a gente tem que se voltar mais a Deus, né? E para eu me voltar a Deus, para eu fortalecer a minha fé, eu tenho que amar meu próximo, como disse Jesus, né? Para eu amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E para eu amar o meu próximo, quem é esse próximo nesse momento? É
aquela pessoa que está comigo, que está vivenciando essa situação de isolamento social. Aquela pessoa que, com certeza, se ela não tivesse ali, ela me faria muita falta. Mas por nós termos determinados conflitos, a gente não consegue se entender durante a caminhada, durante a vida. Então, é uma riqueza muito grande que Deus está nos proporcionando. Essa oportunidade de termos tempo para estarmos com o outro, para olharmos para o outro, para entendermos o outro. Porque até então a gente sempre fala que não tem tempo. A gente pede ajuda para todo mundo, a gente pede ajuda para Deus, a gente vai na casa religiosa, a gente tenta, a gente pede, né, para os espíritos para que a pessoa seja um pouco mais compreensiva e tudo mais. E neste momento, as casas religiosas estão fechadas, né? Todas. Então, como é que fica a minha questão de... A gente pede ajuda para todo mundo, a gente pede ajuda para Deus, a gente vai na casa religiosa, a gente tenta, a gente pede, né, para os espíritos para que a pessoa seja um pouco mais compreensiva e tudo mais. E neste momento, as casas religiosas estão fechadas, né? Todas. Então, como é que fica a minha questão de lidar com essa questão? Lidar com as minhas maiores dificuldades e tentar pedir esse alento à espiritualidade. O que muda na minha vida? A gente tem que entender que nada tem que mudar. Que tudo que eu encontro lá fora de melhor, eu tenho que ter no meu lar. Então, ou seja, a minha fé, se eu fortaleço a minha fé na casa religiosa, eu tenho que ter minha fé fortalecida também dentro do meu lar. Se eu saía 1, 2 vezes por semana ou mais, ia na instituição, né, na instituição que nós frequentamos, na instituição Beneficente José de Mococa, se nós íamos lá e era uma alegria, né, estarmos juntos, e nesse momento não podemos estar juntos fisicamente, mas eu tenho que sentir essa alegria estando em casa. Porque a espiritualidade amiga, ela pode não estar aparecendo para nós, mas ela está conosco o tempo todo. Eles estão trabalhando ativamente. E com certeza eles visitam cada um de nossos lares para ver como estamos. Eles não nos abandonam. Então, nós não podemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos abandonar a nossa crença. É neste momento que nós temos que buscar cada vez mais a nossa atividade espiritual e tentar colocar em prática aquilo que nos foi dito tantas vezes. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas lições, parece que, olha, eram até repetitivas. Ficava até chato a gente repetir de novo para quem ouvia. Mas quantas e quantas lições eu li a respeito de nos prepararmos nos momentos mais tranquilos de nossas vidas, para que quando viesse um momento difícil, nós tivéssemos força para seguir em frente. E, olha, várias mensagens a respeito. Quantas e quantas mensagens a gente leu a respeito. Eu acho que os meus alunos lembram disso. Do preparo, de se preparar para os momentos difíceis. E agora é um momento difícil. E como é que nós estamos reagindo em relação a esses momentos? É isso que a gente tem que se questionar. E detalhe, né? São momentos difíceis e espero, do fundo do meu coração, que todos vocês estejam com saúde. Vocês e seus familiares, porque nós sabemos que se a gente não estiver bem, se os nossos familiares não estiverem bem, se aqueles que estão à nossa volta não estiverem bem, a gente também não vai ficar. Então, eu peço à espiritualidade amiga que olhe por cada um de vocês. Mas a gente tem que entender o seguinte, nós também temos que pedir por nós. E nós temos que estarmos sempre em sintonia elevada, para que nenhum mal possa vir a cair sobre nós. Então, pensamentos positivos, pensamentos fraternos com relação a nós, com relação aos nossos familiares, que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo. Se a gente ainda não conseguiu fazer com que isso aconteça, vamos tentar, vamos fazer essa tentativa. Então, ou seja, o que eu posso fazer para que a minha casa seja melhor? Eu tenho que mudar a minha sintonia, eu tenho que mudar a minha linha de pensamento, em primeiro lugar. Então, ouvir uma música edificante, né? Não adianta ficar assistindo filmes de terror nesse momento, a gente vai ficar mais aterrorizado ainda, filmes violentos. Vamos assistir filmes que nos tragam alegria. Vamos sorrir.
A gente sabe que o mundo não está propício para risadas, né, gargalhadas, mas eu posso sorrir sim dentro do meu lar. Eu tenho que buscar a felicidade, a alegria, a paz e a harmonia no meu lar. Eu tenho que buscar isso. E eu tenho que plantar isto no meu lar. Aquelas pessoas em nossos lares mais difíceis, que nós estamos com mais tempo, né, de convívio com elas, nós também temos que exercitar a paciência. Então vamos tentar trabalhar isso. Esse é um momento difícil que nós temos que trabalhar e que nós nos preparamos tanto, durante tantas e tantas vezes, tantas e tantas reuniões, tantas e tantas mensagens, tantos e tantos conselhos da espiritualidade. Não foi à toa. Foi um preparo para esse momento difícil. E como diz a espiritualidade também, todos vocês que estão vivenciando essa situação, hoje encarnados, vocês sabiam que iam passar por isso. Houve um preparo espiritual antes do nosso reencarne. Tudo bem que nós esquecemos desse preparo, mas eu me lembro também de quantas e quantas lições, como eu disse, elas terminavam sendo até repetitivas. Dos momentos em que que a humanidade termina se perdendo, a espiritualidade, ela termina tentando nos colocar nos trilhos novamente. E um dos caminhos para nos colocar nos trilhos, infelizmente, é o caminho da dor. E este caminho da dor, neste momento, ele está vindo revestido de doença. Eu lembro que existem mensagens que falam a respeito disso, quando a espiritualidade superior envia doenças aqui para o planeta. E que é para melhoria da humanidade. E eu nunca tinha entendido o quão profundo isso era. Eu falava, tá, doença. Porque assim, quando as pessoas realmente, né, passam por alguma doença no seu corpo físico, alguma doença com seu familiar, realmente elas mudam determinadas perspectivas da vida. Mas eu nunca imaginei que essas mudanças fossem ser tão drásticas. Realmente, o que a espiritualidade diz, quando a gente lê, né, os livros, as mensagens, a gente tem que parar e analisar mais profundamente mesmo. Então eu acho que é o momento da gente começar a analisar mais profundamente cada lição que passou por nós. Nós estamos tendo esse tempo, né? Então, começar a analisar mesmo, porque assim, talvez a gente tenha passado por tantas e tantas lições e não tenha prestado atenção em sua profundidade. Agora, com certeza, o que a gente pode ter certeza o que nós estamos vivendo realmente vai passar, mas a gente tem que sair dessa melhor do que entramos. Eu espero que quando a gente se reencontre fisicamente, né, havendo a possibilidade, porque parece que vai demorar um pouquinho, né, mas que nós, enquanto espíritos, estejamos melhores, né? Melhores, mais amadurecidos e que tenhamos aproveitado esse tempo de maneira mais serena. Veja bem, não é porque nós estamos distante da casa religiosa que nós não possamos trabalhar e estudar em prol de Jesus Cristo, em prol da nossa fé, da nossa crença, em prol da espiritualidade amiga. Então fazer muitas preces, né? Isso já é trabalho. Ajudar ao outro no que o outro precisar. Então, uma palavra amiga, um telefonema para aquele idoso que de repente está lá isolado, que não está acostumado a viver em isolamento. O telefonema para um amigo que faz tanto tempo que a gente não se fala. Verificar se o seu vizinho está passando por algum tipo de problema. E se ele precisa de alguma coisa, não custa nada. Às vezes a gente vai ao mercado e a gente tá tão preocupado em ir e voltar logo, né? Mas de repente se a gente vai lá comprar, sei lá, um pacote de arroz, a gente pode perguntar pro vizinho, você tá precisando de alguma coisa? De repente ele tá precisando de um pacote de sal, custa eu comprar o sal pro vizinho? Né? Para ele não precisar ir até lá. Tá precisando de alguma coisa? De repente ele tá precisando de um pacote de sal, custa eu comprar o sal pro vizinho? Né? Para ele não precisar ir até lá. Começar a olhar para o outro, isso é caridade. Isso é amar ao próximo. E a gente precisa tanto disso. O que nós
podemos fazer, e isso é trabalho, né? Que eu tô falando de trabalho. O estudar, né? Pegar a codificação. Eu nunca tenho tempo para ler a codificação, nós estamos tendo esse tempo, sim. Estudando também. Vamos assistir palestras que estão aí sendo divulgadas no YouTube. Mudar um pouquinho essa sintonia de ficar assistindo só noticiários, né? E tentar conversar com aqueles que mais nós temos proximidade. Eu vejo, por exemplo, e eu estou muito contente por exemplo, nós, né, que temos, nós temos estudos na casa, né? E eu sou uma das instrutoras. E logo no início, quando começou essa pandemia, a minha sala, né, a sala em que eu participo e que a Graça, que é a nossa diretora, é a professora também, logo de início nós tivemos apenas uma aula que nós não conseguimos assistir, dar a aula, que foi o primeiro dia que a casa fechou. Logo depois, ela, juntamente com os alunos, se organizaram de forma a que nós pudéssemos ter aula. Desde então, nós estamos tendo aulas online, o que para mim é uma novidade, porque até então eu não, como eu disse, eu não sei muito bem lidar com essas questões de aparelhagem e tudo mais. Está dando certo. O mais gostoso são nossos encontros, que antes eram semanais, e por conta dessa situação, ela até aumentou mais um dia da semana. Nós estamos tendo aula 2 vezes por semana. Isso está sendo muito importante, muito enriquecedor para os nossos espíritos. E o mais gostoso de tudo é a gente se encontrar por vídeo e ver que as pessoas estão bem, mandar tchauzinho, conversar, oi, tudo bem? Então, ou seja, nós estamos interligados. Deus queira que cada um encontre um caminho para estar interligado com aqueles que mais gostam, com aqueles que têm carinho, com aqueles que têm algum tipo de afinidade para que busquem a sua evolução espiritual. Ou seja, cada um tem que buscar um modo de se melhorar. E aí, quem ainda não é aluno, né? Algum dia vai ser, o que pode fazer é isso, é assistir essas palestras. E quantas palestras são extremamente edificantes. Eu vejo, assim, palestras magníficas, palestrantes magníficos que passaram pela casa. E essas palestras, elas estão divulgadas no YouTube. E é interessante porque muitos deles falam a respeito de livros, né? Comentam a respeito de livros. Seria interessante, né? Vocês buscarem essa informação com relação a esses livros, tudo mais que mais lhes interessam, e buscar o estudo em relação a isso. São momentos de enriquecimento do espírito. O que a gente não pode é ficar parado e achar que porque a casa religiosa está parada, porque a casa fechada, né, não está parada, com certeza está extremamente ativa. Eu fico imaginando a atividade espiritual de uma casa como a instituição beneficente José de Mococa. A atividade deve estar assim extremamente ativa, né? Nós, enquanto encarnados, não temos como verificar isso, mas com certeza eles devem estar trabalhando muito, eles devem estar desenvolvendo um trabalho magnífico e muito bonito. Mas nós que estamos aqui, né, no Fique em Casa, hashtag Fique em Casa, a gente tem que entender que nós, estamos passando por alguma dificuldade. Então, perdi um emprego, por exemplo, né? Quantos e quantos, né, irmãos estão passando por essa situação? De repente, as portas se fecharam e não tem como se sustentar. E ele termina achando que é por conta da casa religiosa fechada. E ele termina perdendo a fé. Ele termina perdendo a motivação. Meus irmãos, são esses momentos que a gente tem que acreditar mais em Deus. Deus não vai nos faltar. Jesus falou, né,
que Deus nos dá o pão para cada dia. Eu achei muito interessante isso, que é uma passagem do Jesus no Lar, né? Ele nos dá o pão para cada dia. Então, ou seja, cada dia a gente tem uma necessidade diferente. E nem sempre a nossa necessidade vai de encontro com aquilo que a gente quer, ou daquilo que a gente imagina que precise naquele momento. Deus é soberano e Ele sabe qual é o pão necessário para o meu alimento espiritual nesse dia. E eu tenho certeza que com as maiores dificuldades que vocês estiverem passando, o pão não vai faltar. Porque graças a Deus existem almas abnegadas que estão ajudando muito. Então, mas também não dá para ficar parado, né? Então, assim, muitas vezes acabou o alimento, não dá para eu ficar, para falar, para pelo menos não falar com alguém. Alguém tem que saber ou eu tenho que buscar esse auxílio de alguma forma. Lógico que em segurança, né? Eu não posso de maneira nenhuma me afobar, eu não posso me desesperar. Se desesperar jamais, né? Eu não posso me afligir, como diria o apóstolo Paulo, né? Não vos aflijais jamais. Eu não posso me afligir. Eu tenho que parar, pensar, analisar, como tudo na vida, eu tenho que analisar e ver qual o melhor caminho. Mas isso vai passar. Agora, com certeza, a prece é o maior dos instrumentos. Pedir ajuda, a espiritualidade amiga, que nos conhece, que trabalha conosco, né? Então, eu sou aquela pessoa que frequenta a instituição semanalmente, eu vou lá, tomo um passe, eles me conhecem, eles trabalham comigo em relação a mim, eles sabem das minhas dificuldades, então eles vão me ajudar no que for preciso, eles vão me orientar e me encaminhar para o local adequado para que eu receba o alimento necessário para esse dia. Mas com certeza a gente vê que o alimento, o material, ele pode estar faltando em muitas mesas, né? Ele pode estar sendo restrito em muitas mesas, mas nesse momento pra gente, o ideal é o que a espiritualidade nos mostra muito, é esse alimento espiritual. O que a gente precisa nesse momento é o alimento espiritual. Então, a gente tem que parar e analisar no que diz respeito ao nosso lar, a nossa casa em si. E a gente tem que ver que ela é o local que direciona o crescimento espiritual daqueles que lá estão. E por isso nós temos que fazer o melhor para estarmos, para aprendermos e nos equilibrarmos, crescermos, né? Neste local maravilhoso. Nossa casa é o nosso santuário. E a gente tem que iluminar esse santuário, né? E a gente tem que fazer o melhor para que esse santuário ele não se entristeça. Porque, como eu disse anteriormente, né? É o pensamento. Então, ou seja, que mesmo que nós estejamos restritos de pão, contas para pagar, né? Eu ouvi uma pessoa falando hoje que está com todas as contas vencidas do mês. É complicado, mas não é o fim do mundo. As coisas vão melhorar. Tenham fé nesse sentido. E quando dizem fique em casa, fique no seu melhor lugar no mundo. Se feche naquele local onde você sabe que você é bem recebido, que é o seu lar. Mesmo que existam conflitos de relacionamento, mas o conflito de relacionamento pressupõe que existem no mínimo 2 lados, e eu sou um desses lados. Então eu também tenho que aprender a ceder, porque lar, a instituição de uma casa, né, ela pressupõe concessões recíprocas, tolerância, fraternidade, amor ao próximo. E muitas vezes eu vou ter, sim, que tolerar mais que o outro e ceder mais que o outro. Isso é aprendizado espiritual. E isso faz com que a gente se renove, com que a gente cresça. Um dos mais belos trabalhos para um lar, para os seus
para os seus habitantes desse lar. Eu digo, quando falo trabalho barra estudo, que a gente fala, o que eu posso fazer? Né? Eu sou longe da minha instituição religiosa, com certeza é aquilo que também foi falado tantas e tantas vezes. Quem não faz, por favor, escolha um dia e comece a fazer. Quem faz, continue fazendo com muita fé e com muito amor, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é aquele momento maravilhoso em que todos nós nos reunimos, né? Os encarnados e os desencarnados, e realizamos a leitura de uma das páginas do Evangelho, uma das páginas do Novo Testamento, que a gente escolhe. E a gente pode conversar um pouquinho em relação àquela leitura. Não é para fazer palestra edificante naquele momento, né? Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar. Falar um pouquinho em relação ao que entendeu, sem tentar atacar ninguém. Né? Olha, essa lição serve para você. Não, isso não se fala. Entendi que essa lição quis dizer isso, tal, né? E assim, antes, precedendo a leitura, a gente faz uma prece, né, de abertura, e no final da leitura, pode ler mais de um livro, né? A gente escolhe, se tiver crianças em casa, pode ler um livro infantil. A literatura espírita tem vários e vários livros infantis. É interessante também, a criança termina se sentindo valorizada e termina querendo participar do Evangelho. E depois, no final, a gente faz uma prece. Fazendo o Evangelho, durante a leitura do Evangelho, se a gente quiser deixar uma jarra ou copos com água, né, na mesa, é interessante, porque a espiritualidade amiga, os nossos mentores amigos que participam do Evangelho, eles fluidificam essa água e colocam nessa água o que é necessário para em nosso benefício naquele momento. Mas a gente tem que entender que a espiritualidade, para ela estar conosco, a gente tem que estar com ela. Então, não adianta nada eu simplesmente falar assim, eu vou fazer o Evangelho no Lar toda, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde. Aí eu começo a fazer, na semana seguinte eu resolvo que não vou fazer. Só que a espiritualidade está lá, porque eu convidei. Então, esse é um compromisso religioso, né? Então, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, né, o exemplo que eu dei, a gente tem que fazer, a gente tem que realizar o Evangelho. Então, ou seja, são 15 minutos de leitura. E que mudam totalmente o ambiente doméstico. Porque essa espiritualidade amiga, ela vem toda semana. Ela verifica o que está acontecendo em nossos lares, quais os problemas que nós estamos passando. Se tem alguma questão que possa ser resolvida, eles vão tentar nos ajudar no que for necessário, né? E no que for permitido, porque a espiritualidade superior, assim, ela vê, tem que ver se ela permite ou não. Existem situações que nós temos que passar, mas isso não significa que a gente não possa ter um alento em relação a isso, um consolo em relação a isso, né? Então, ou seja, na hora que eu for dormir, eles vão conversar comigo para dizer, olha, amiga, eu sei que está acontecendo isso com você, mas fique mais calma, fique mais tranquila. E eu acordo realmente no dia seguinte tranquilo. O Evangelho no Lar, ele é maravilhoso. E é isso que quando eu falo, né, que a gente tem que trabalhar e estudar. O Evangelho, ele é isso, ele é trabalho, ele é estudo. E é maravilhoso para nós, para os nossos lares. Jesus recomendou. Ele não utilizou o termo Evangelho no Lar, mas voltando, né, a Jesus no Lar, é a primeira lição do Jesus no Lar, né? É a lição número 1, em que fala como se iniciou o culto do Evangelho no Lar. Né? E o Lúcio vem e conta essa historinha que é uma graça. Quem puder, quem tiver a oportunidade de ler. Esse livro é muito gostoso de ler. E nesse período, pelo menos, assim, quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai se sentir muito agraciado. Ele fala que na casa de Pedro, Jesus pegou as escrituras, certo dia, né? E passou a conversar com seus apóstolos. E naquele momento ele começou a perguntar, né? Se acontece alguma coisa, sei lá, na pescaria, o que o pescador faz, por exemplo, né? Enfim, e ele pediu vários exemplos, né? Em relação a algumas questões de profissões. E os apóstolos foram comentando o que deveria ser feito, né? E como. Chega um momento
que Jesus fala. Eu vou ler, eu resumi um pouquinho aqui e eu peço licença para ler um pouquinho, tá? Ele fala que o berço doméstico é a nossa primeira escola e o primeiro templo da alma. E é a nossa casa é o que nos legitima o nosso espírito para a vida comum, para a vida lá fora. A paz no mundo se inicia debaixo das telhas que nos acolhem. Ou seja, a paz mundial se inicia dentro de nossas casas. Depende do nosso procedimento, de como agimos, de como somos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Olha como é importante eu buscar a paz na minha casa, eu buscar o melhor na minha casa, né? Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, que como eu falei anteriormente, eu busquei e eu tirei dessa lição, né? Que luta as nossas lutas, como é que nós vamos respeitar ao Pai maior? A gente não consegue respeitar aquele que a gente está olhando, aquele que tá próximo a nós, que fala conosco, que nos ouve. A gente não consegue olhar para aquela pessoa, a gente não consegue dialogar com aquela pessoa. Existem pessoas que não conseguem levar um diálogo tranquilo. Já viram isso? Será que nós somos assim? É essa a questão. Se eu for assim, eu tenho que mudar. Se eu for assim, eu tenho que mudar meu jeito de ser. Aos poucos. Ninguém está falando para a gente dar passos abruptos porque a gente não consegue. Mas aos poucos eu tenho que tentar mudar as minhas imperfeições, né? E aí ele fala também, que foi o que eu falei anteriormente, tirei toda essa lição, né? No final das contas, ele fala que nós recebemos do Senhor o alimento para cada dia de nossas vidas. E é por isso que nós temos que instalar em nossa casa a semente da felicidade e da paz, né? E nós temos que aprender a conviver a conviver com o próximo e, acima de tudo, modificar os nossos pensamentos. E foi nesse momento que ele abriu as escrituras e que ele iniciou o primeiro culto do evangelho em um lar. Ou melhor, o primeiro culto do evangelho no lar. Eu gostaria só de deixar essa reflexão para vocês, tá? Não são todos que têm a oportunidade de ter um lar, de ter um teto neste momento, de ter um alimento em suas mesas. Eu espero que todos vocês tenham, né? E se por acaso estiver faltando, que Jesus possa auxiliá-los, a espiritualidade amiga possa encaminhar o alimento à mesa de vocês. Mas, acima de tudo, nós precisamos, nesse momento, do alimento espiritual. O local nós temos o nosso lar, e nós temos que respeitar o nosso lar. Porque é nele que Deus nos colocou. E neste momento, nós temos que transformá-lo no melhor dos santuários. Fortifiquem vossas fés. Entendam que a espiritualidade está com vocês. Apesar de qualquer pesar, vocês estão sendo acompanhados. Estou falando para os encarnados. Aqueles que estão passando pelo momento de desencarne não estão sozinhos, não estão desacompanhados. Tudo é programado. A espiritualidade, ela não dá saltos, ela não age de maneira abrupta também. Ela se programa. E por mais que nós possamos pensar que a situação está fora de controle, não está. Está tudo sob controle. E a gente tem que acreditar em Deus, ter fé no Pai maior, ter fé em Jesus Cristo, ter Jesus Cristo em nossos corações, em nossos pensamentos. E sempre que tivermos baixando a sintonia de pensamento, vamos lembrar de algum ensino de Jesus. Ele está conosco. Não se esqueçam disso. As casas religiosas podem estar fechadas, mas os corações de vocês têm que estar abertos para Jesus. Ele tem que estar lá dentro de cada coração.
Eu peço a Jesus que tudo isso passe no momento que tiver que passar, nós não sabemos quanto tempo, mas que nos dê força para seguir em frente, nos dê sabedoria para entendermos qual é o aprendizado de cada dia, qual é o pão que está sendo colocado em nossas mesas a cada dia, e que possamos, o mais breve possível, nos reencontrarmos. E quando tivermos, no momento de calmaria em nossas vidas, lembrarmos que temos que nos preparar para as dificuldades. Porque quando elas vierem, nós temos que estar fortes e nos manter fortes, para demonstrar que isto não nos abala e que nossa fé é maior. Nossa fé em Deus é maior do que qualquer tipo de situação difícil que estejamos passando. Que Jesus ilumine o caminho de todos vocês. Que vocês tenham a união para com seus familiares. E que vocês olhem para os seus lares como aquele santuário que eu disse anteriormente. O santuário de amor, de paz, de alegria. E que vocês se sintam alegres por ter esse santuário, por poder ter um local onde viver, por poder ter pessoas com quem conviver. E vamos tentar nos melhorar a cada dia. Muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada pela generosidade de me acompanharem, né, nessa plataforma. Eu peço desculpas por alguma situação, porque assim, eu não estou acostumada, né, a falar no celular e tudo mais, como eu falei anteriormente. Mas eu espero que eu tenha passado a mensagem adequada. Muito obrigada por tudo. Que Jesus